entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté, através do novo momento de decisão. Nosso programa está indo ao ar não só pela TV Cidade de Taubaté, mas também pelo YouTube, e isso para nós é uma alegria, caros irmãos. E hoje nós vamos falar de um assunto que é bem desse período, porque nós estamos no período de novembro, em que se fala do Novembro Azul. Ou seja, lembrando a questão do câncer de próstata nos homens, né? E aí, caros irmãos, quando eu me refiro a esse assunto, que eu trabalhei com o pessoal no Ato de Guaratinguetá, muitos pacientes, e também no meu trabalho terapêutico, ajudando muitos senhores, rapazes, homens, e também aqui no IOV, onde eu realizo o meu tratamento e que eu encontro muitos homens, senhores, rapazes preocupados com essa questão do câncer de próstata. Então é importante que todos realizem os exames, procurem os médicos, procurem uma avaliação, tudo isso é muito importante. E hoje eu quero lembrar, nesse quadro que eu tenho aqui, do Preto Velho, o grande pintor, que é esse pintor, o Herculano. O Herculano, ele teve esse problema do câncer de próstata, ele que fez esse belíssimo quadro do Preto Velho, que aliás é uma cópia de Caruso. E meu tio dizia, é importante o tratamento, ele se tratou e enfrentou, que eu sempre digo às pessoas e também no meu livro, Enfrentamento da Depressão e do Câncer. As pessoas têm que procurar aprender a lidar com as suas emoções, com as suas angústias, com as suas perdas. Esse meu tio realmente ele teve muitas perdas em sua vida, não só do pai, mas também das irmãs e principalmente de sua mãe. Fez com que ele sofresse muito e teve uma dificuldade de lidar com essas emoções, a questão da perda. E nós sabemos que nesse período agora de novembro, nós falamos muito em perdas por causa do dia 2 de novembro, que lembra o período dos mortos, e eu digo sempre às pessoas, é um período de perdas, mas que nós temos que aprender a lidar com o nosso emocional e aceitar essas perdas. Muitas pessoas entram em depressão, foi o caso do meu tio Herculano, entram em depressão porque não aceita a perda de um ente querido, que sai desse plano e vai para um outro plano espiritual. E nessa dificuldade de aceitação, fica muito triste, fica cabisbaixo, fica assim completamente com dificuldade de exteriorizar o seu emocional. Entra num processo de mutismo, se cala, se fecha e alguns até choram pelas perdas. Muitas mães que não aceitam a perda de um filho, muitas mães que não aceitam a perda quando o filho vai para um local distante, a estudo. A mãe realmente começa a entrar numa ansiedade, essa ansiedade generalizada, um nível de ansiedade muito elevado, e entra em angústia e entra em depressão. Eu sempre digo às mulheres, às mães, nós temos os nossos filhos, mas os nossos filhos não nos pertencem. Eles estão aqui nesse plano, nesse mundo, e o filho tem que saber enfrentar o mundo, porque nada nos pertence nessa realidade, nem mesmo os nossos próprios filhos. Então, saber aceitar a distância, saber aceitar as perdas. Muitos casos também que nós falamos de perdas
questão de casamento que é desfeito, é uma perda que é muito difícil de aceitação na família, principalmente com os filhos, principalmente as crianças. Eles entram num nível de angústia, ansiedade generalizada e chegam alguns a entrar em depressão. E também, não só a questão dos casais, mas também o namoro. Quando a pessoa está namorando, ficando, que hoje os jovens falam muito nessa questão do ficando, né? Ficante. E nessa questão de ficar, muitas vezes não deu certo, aí a pessoa já fica realmente irritado, fica nervoso, constrangido, tanto o rapaz quanto a moça. E eu digo sempre aos jovens, você tem que aprender a lidar com o seu emocional e não entrar em angústia, porque a angústia leva à depressão. E a depressão, caros irmãos, é muito preocupante. E nesse período agora, de 2 de novembro, nós estamos com o nosso programa fazendo essa gravação, mas já passou o período que é o dia 2 de novembro. Mas eu digo sempre, perdas, não só falecimento, mas as perdas em geral, não é só próprio do dia 2 de novembro. Perdas nós temos a vida toda. Caros irmãos, nós temos a questão de perdas, perda de um filho, perda de uma filha, perda de uma pessoa querida, um marido. Isso ocorre o ano todo. Então as pessoas têm que aprender a aceitar. E essa aceitação é muito importante, principalmente nos casos da doença. Quando uma pessoa contrai um problema e que a doença vai de dias para dias, a pessoa entra na UTI dos hospitais e os médicos vão alertando a família. Vocês têm que procurar entender, compreender e aceitar, porque quando ocorre essa perda assim fatal, que a pessoa vai para o plano espiritual, muitas vezes a família não entende e não aceita. Alguns ficam revoltados, se revoltam entre os amigos, entre até os familiares. Isso é uma pena, caros irmãos, porque eu sempre digo a todos, nós temos que aprender a fazer aceitação, a ter aceitação nos momentos de perda. Se a pessoa está doente, está com um quadro, segundo os médicos, é um quadro grave, a família tem que se preparar para essa possível perda e não ficar assim. Muitas vezes a pessoa tem a esperança, sim, tem a oração, que essa conexão com o divino, essa nossa conexão com Deus é muito importante. Eu tenho muito isso comigo e eu sempre, nas minhas orações, eu sempre peço que Deus me dê forças para entender e aceitar as perdas pela vida. Porque hoje nós estamos aqui, momento presente, mas o amanhã ninguém sabe, não é? Então, entender, compreender, nos momentos falando com os médicos, procurar ser assim bem claro. E nessa clareza, nessa clarificação, fazer com que a família compreenda, entenda e aceite. Porque muitas vezes as pessoas se revoltam quando perdem um ente querido. E nós sabemos que todo esse desenrolar não depende de nós, depende simplesmente são situações que a gente vive, mas nós temos que entregar nas mãos do Criador. Nós temos sim que aceitar e entender os princípios, entender o momento de Deus. Se Deus realmente tem para aquela pessoa
aquele é chegada a hora da passagem, então a família tem que procurar entender, orar. A oração é muito importante, e isso eu digo a todos. Nós temos que estar em conexão com o plano superior, porque nós nunca sabemos o que é que Deus reserva para todos nós. E principalmente quando uma pessoa está adoentada, mesmo no caso do câncer, meus amigos, irmãos, muitas vezes aquela pessoa que atravessa um momento de saúde do câncer, ela consegue enfrentar, e muitas vezes por essa coragem, essa energia de enfrentamento, ela supera. E nessa superação, ela muitas vezes faz com que a família fique assim admirada. Nossa, mas como que ela conseguiu sair dessa? Como que ela está melhorando? Eu digo isso a todos os amigos, aos pacientes, meus pacientes. Nós temos que enfrentar a tristeza, enfrentar a depressão e saber enfrentar até mesmo o câncer. Porque o câncer tem cura, sim. E muitas vezes a família chega e diz: nossa, aquela pessoa que ajudava aquela senhora com câncer, aquela pessoa foi embora, partiu. E aquela senhora que tem o câncer está aí, está viva, superando tudo. Então isso são realmente a vontade de Deus na nossa vida, e que nós temos que respeitar sempre. Olhar para todas as pessoas à nossa volta, a família, abraçar. E eu digo sempre, você não tem que ficar chorando, não. Porque esse chorar, esse desespero das pessoas atrapalha muito quem partiu. Sim, eu tenho isso comigo, é algo que eu aprendi desde jovem e no meu trabalho da espiritualidade, e que se você fica muito angustiada, chorando o tempo todo, perturba quem partiu. Então nós temos que ter aceitação. Eu tenho aqui uma foto de uma jovem senhora que partiu. Essa senhora se chamava Djanira Cortez Pereira, e essa senhorinha maravilhosa que amava as flores, todas as flores, ela dizia para mim: Valquíria, se um dia partir antes de você, você procura em todos os momentos de flores, quando você vai num local assim muito lindo, um jardim florido, lembra da Dadi, lembra da Djanira, o apelido dela era Dadi, lembra da Djanira. E também, além dessa senhorinha maravilhosa, minha mãe, eu tinha com ela um tipo assim de uma combinação, e eu dizia: mamãe, e se eu partir antes, pode ser que eu vá antes de ti, qualquer flor que você avista no caminho, nas fazendas, nas estradas, nos jardins, lembra de mim, porque eu também amo muito as flores. E, caros irmãos, até mesmo esse senhor dessa foto, que é Clóvis Moura, e nessa foto ele está comigo e minha irmã Carol. E ele dizia muito para mim assim: Valquíria, quando eu partir, vocês rezam, oram muito por mim, porque eu não sou muito ligado a essas questões religiosas, eu realmente não tenho muito a ver, não tem muito a ver comigo. E realmente eu dizia sempre para Clóvis Moura, o grande sociólogo, escritor, que representou o Brasil na ONU, na questão dos direitos humanos, lutando pela questão do negro na sociedade. Clóvis Moura dizia: Valquíria, nós temos que ter uma aceitação em nosso país, porque
o nosso país, de norte a sul, leste a oeste, a maior parte realmente as pessoas são negras e nós temos que aceitar. E hoje, caros irmãos, e também quando eu falo das perdas, eu vou mostrar essa foto de meu irmão, essa foto de 1974, meu irmão Augusto César, que foi da Difusora de Taubaté e também aqui da TV Cidade. Ele, aliás, esse estúdio em que nós estamos gravando leva o nome de Augusto César Cortez Pereira, o Guará, da Difusora e aqui da TV Cidade. E ele dizia, nós estamos aqui, mas tudo isso é passageiro. Então nós temos que procurar entender e fazer tudo com muito amor. E esse amor, Augusto César, o Guará, realmente, não só a família, ele dedicou muito amor, carinho a todos, mas a todas as pessoas à sua volta. E como eu mencionei a questão do negro na sociedade, agora nesse período de novembro, hoje o nosso programa que está indo ao ar agora nesse dia 24, nós passamos agora dia 20, período da consciência negra. E esse período realmente é para despertar a consciência das pessoas, mostrar às pessoas que o negro na sociedade, ele deve ser respeitado, ter os seus direitos preservados, e não só nas escolas passar o ensinamento do respeito ao negro, mas em todos os locais de trabalho, nas universidades, nas famílias. E eu sempre dizia aos meus amigos, eu tenho muitos amigos negros, e eu digo sempre, nós temos que entender e fazer com que os filhos, os nossos filhos, as crianças, tenham esse respeito, esse amor. Porque, caros irmãos, se nós pensarmos bem, entre as crianças, entre os pequeninos, não existe essa diferença, essa discriminação, não existe. A criança, ela é pura, ela é assim espontânea, e ela gosta de todos os amiguinhos, todos os coleguinhas, e ela não vê essa questão da cor, da raça. Eu digo isso porque eu fui criada numa família em que nós nunca tivemos problemas raciais, problemas de racismo, de diferença com relação ao negro. Muito pelo contrário, nós sempre aceitamos a todos. Mesmo meu tio Herculano, que vocês veem aqui nesse livro, Herculano dizia, alguns me têm como uma pessoa da cor negra, porque eu sou mulato, eu sou realmente escuro. E eu tenho pessoas na minha família realmente que têm esse lado mulato, esse lado mais assim, e não é por isso que nós fazemos diferença, de jeito nenhum. Eu lembro, com relação ao mestre Vitor, que é um grande amigo negro e mestre em artes marciais, e que ele veio no meu programa lá em São Paulo, e ele dizia, Valquíria, eu tenho essa aceitação por todos, porque eu sou um mestre de artes marciais, mas em muitos locais eu sinto que as pessoas fazem diferenças. Isso é um absurdo, caros irmãos, amigos, telespectadores, porque todos nós, o ser humano, ele é igual. Não tem essa de raça, de religiosidade, de dogma de fé, não. Nós temos que aceitar a pessoa como ela veio nesse mundo, aceitar a todos. E é importante, agora nesse período, dia 20 de novembro, em que as escolas, em todos os locais, eles tentam despertar essa consciência, porque, como minha amiga
ela disse muito bem, no período de 13 de maio, que teve a abolição da escravatura, realmente o que é feito do dia 14? Continuou tudo da mesma forma. As pessoas passaram a ter uma diferença pela vida muito grande. E isso existe até hoje, caros irmãos, amigos, infelizmente, nas faculdades, nos locais de ensino. Mesmo, eu lembro uma grande amiga, Dona Ruth Guimarães Botelho, que ela dizia assim: Valquíria, essa grande amiga da cidade de Cachoeira Paulista, membro da ACLA, Academia Cachoeirense de Letras e Artes, e também da Academia Paulista de Letras. E Dona Ruth dizia assim: por que eles ensinam em todos os locais o ideal de uma bonequinha loira de olhos azuis, sendo que existem muitas bonecas lindas, negras, sim, pretas. E isso realmente tem que ser explicado, a questão do cabelo, porque as pessoas fazem questão de ter o seu cabelo alisado, e sendo que ela tem um cabelo todo encaixeado e um cabelo lindo. Ela tem que realmente ser fiel às suas raízes, às raízes culturais. Teve um programa anterior em que eu fiz uma citação sobre uma música, que essa música é um murmúrio dos escravos quando vinham lá da África aqui para o Brasil. Essa música é um hino, uma invocação a Deus, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, por estar ali enfrentando tudo. E essa música, ela passa uma força, uma energia muito grande a todos, principalmente a mim. Sempre que eu ouço a Amazing Grace, e que é cantada por muitos músicos, cantores, artistas, essa música, ela tem uma força, é um hino em que falamos, é um murmúrio, em que falamos com Deus, agradecendo essa força interior que Deus nos dá. E realmente, toda vez que eu ouço, eu me lembro dessa luta pelos negros. Essa luta que não é uma luta dos negros, é uma luta de todos nós, dos brancos, esse problema que existe no mundo inteiro, a questão das raças, e que hoje nós deparamos, infelizmente, essa luta pela religião, nos momentos assim no Oriente, entre todo o povo do Oriente, mesmo ali na Rússia e Ucrânia, em que nós deparamos crianças, idosos, que estão sendo massacrados pelo poder do homem, pela ambição do homem. Porque realmente, caros irmãos, nós estamos aqui nesse plano em busca do ser, da nossa essência, e não em busca do ter. Nós sabemos que o ter é muito perigoso. A pessoa nessa de ter e buscar cada vez mais a ambição, e sabe, e esse mundo capitalista faz com que as pessoas se desencontrem. E elas se desencontram não só nas famílias, assim, nos estudos, mas também entre os dirigentes das nações. Um querendo ser mais que o outro, um querendo ter mais terra, mais petróleo, um querendo ser o dono do mundo. Nós não somos donos de nada, caros irmãos. Tudo isso que nós temos é passageiro. Tudo isso que vem a nós, a nossa cabeça, o nosso corpo, a nossa vestuário, tudo isso são coisas que adquirimos no decorrer da vida. Então, aceitar, ter aceitação pela vida, mas sempre em busca da sua essência. E nessa essência, nós encontramos o quê? A humildade,
nós encontramos a bondade, a sensibilidade que faz com que possamos abraçar a todos e distribuir, compartilhar o nosso amor com o próximo. Esse próximo que está à nossa volta, que não importa a religião, não importa a raça, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, nada disso importa. O que importa, caros irmãos, é a nossa humildade, o nosso amor a Deus e o amor à Mãe Natureza. Essa Mãe Natureza que nos presenteia com tudo, tudo de bom. E como é importante a gente se voltar para uma vida mais simples. Erich Fromm, o grande filósofo, Erich Fromm, ele fala, isso eu falava sempre nas universidades, quando eu dava aula nas faculdades, eu sempre citava. Erich Fromm tem um momento que ele escreve sobre um encontro que ocorreu entre Karl Marx e Freud. E foi perguntado a Karl Marx, o grande Karl Marx, e Freud, o grande médico psicanalista, o que seria do homem, o futuro da humanidade. Ambos, os dois, falaram a mesma coisa, a importância do homem se voltar às coisas simples do mundo, às coisas simples da Mãe Natureza. Essa Mãe Natureza que nos presenteia com tudo e tudo de graça. A água, o ar que respiramos, o sol, essa energia que existe através de todas essas árvores, pássaros, animais. Então, respeitar todos os elementais, não é? Água, ar, fogo. E nessa questão dos elementais, o ar, saber respeitar ao ser humano. E nesse respeito ao ser humano, despertar daqui de dentro da nossa essência o amor fraternal. Esse amor fraternal, caros irmãos, que faz com que possamos estar sempre de braços abertos para todas as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples, as pessoas que estão ali necessitadas. Então, não só esse carinho a tudo, aos animais, mas também à Mãe Natureza, às flores, às plantas, aos pássaros, mas principalmente às pessoas necessitadas, aqueles que estão sofrendo com essa guerra imbecil, essa guerra que está destruindo o planeta Terra. Enquanto o homem, com a sua capacidade e inteligência, está querendo fazer viagens aos outros planetas, planeta Marte, planeta Júpiter, planetas e mais planetas e também a Lua, ele tem que despertar, antes de tudo, o seu amor incondicional. Esse amor que deve ser destinado a todos, às crianças, aos jovens, aos mais idosos que têm tanta sabedoria e principalmente aqueles que estão guerreando, que eles são inocentes, eles não querem a guerra, eles estão lá cumprindo com a sua missão. Infelizmente, é uma missão que não é de amor, é uma missão que destrói. Então, caros irmãos, que possamos agora nesse período de novembro parar com toda essa questão de guerra, essa questão de egoísmo, de orgulho, mas procurar vibrar o amor a Deus, o amor a todas as pessoas no nosso planeta Terra. Vamos vibrar sim, tirando daqui de dentro toda essa essência da humildade, da paciência, do calor humano. Muito obrigada a todos e que possamos caminhar como seres, como dizia grande Martin Luther King, caminhar como seres libertos,
caminhar abraçados um ao outro e de mãos dadas perante Deus. Muito obrigada a todos, muita paz e muito amor no coração. Que Deus nos ilumine. Até o próximo programa, se Deus quiser.